basicamente, quando a gente for falar agora de condicionamento operante, a gente vai se apropriar um pouco desses conceitos da biologia e vai adaptá-los para a nossa área, de onde eles buscam inspiração. Então, o condicionamento reflexo, como a gente já havia falado, né, ele é... Abre aqui a barrinha. Ele é aquele processo básico lá que a gente falou. Primeiro tem um estímulo, depois tem uma resposta. Tá? Então, luz no olho, alteração na pupila. Comportamento operante, a gente já falou disso na última aula, só estou revendo aqui para ninguém esquecer. Comportamento operante, olhem para a palavra, ele opera no ambiente. Então, o comportamento reflexo, ele é reativo, ele reage. O comportamento operante, ele é ativo, ele atua sobre. Tá? Então, qualquer comportamento que atue sobre o ambiente e nele tenha capacidade de produzir uma alteração, produza uma alteração nesse ambiente, quaisquer que sejam, em geral, esses comportamentos são comportamentos operantes. Tá? Com algumas ressalvas que a gente vai falando ao longo. Então, por exemplo, comportamento reflexo, estímulo-resposta, comportamento operante. Resposta produz um estímulo posterior a ele, um estímulo chamado de consequente. Então, se eu pego essa água aqui, acho que eu já dei esse exemplo antes, eu abro e eu viro ela, eu consumi a água, né? Isso daqui é um comportamento. Eu peguei, abri, girei, virei, fiz uma série de coisas. Enchi isso aqui com água. Esse comportamento altera o ambiente. Eu estou produzindo alterações mecânicas, reais, ambientais. Tá? Por que eu pego essa garrafa agora que eu estou privado de água? Por um motivo simples, porque tem água aqui. Se tivesse vazia, eu faria esse comportamento inteiro? Eu pegaria a garrafa, eu abriria. Não, esse comportamento não aconteceria. Né? É a consequência, é o consumo da água que mantém eu pegando esse objeto. Qual que é a relação da inversão de causalidade do senso comum? No senso comum, por isso que a área comportamental é uma das mais difíceis de se entender em princípio. No senso comum, eu bebo a água porque eu quero, e a intenção está dentro da minha cabeça. E a ação ela vem de dentro para fora. Na análise comportamental, a ação não vem de dentro para fora, ela vem de fora para dentro. Entendeu? É o ambiente contém os determinantes da ação humana. Se eu quiser determinar o comportamento de vocês de tomar água, o que eu faço? Eu vou pegar e vou usar os meus poderes lá de professor Xavier do X-Men. Vou fazer aqui uma mentalização, eu penetro na mente de vocês e vocês pegam a água. Mesmo que eu fizesse isso, quem está fazendo isso não são vocês. É eu, de uma intervenção externa, coercitiva. Né? Mas não, né? Se eu quero alterar o comportamento de alguém concretamente, o que eu faço? Eu dou pra vocês lá eu pego o horário normal que vocês vão comer, sem vocês verem, eu boto o dobro de sal na comida de vocês. Eu aumento o sal. O que vai acontecer? Daqui a meia hora, uma hora, vocês vão estar bebendo o dobro de água, ou mais. Vocês não sabem, mas eu determinei o beber água de vocês, entendeu? Porque vocês não me viram botar sal na água. E se eu não botei sal demais, às vezes vocês nem detectaram que a comida estava muito salgada. Mas vocês tomaram mais água. Ou seja, vocês tiveram uma ação completamente inconsciente. Inconsciente não no sentido freudiano, psicanalítico, tá? Que vocês também devem ter essa disciplina. Mas inconsciente num sentido mais geral, uma acepção mais geral. Vocês não sabem por que vocês estão se comportando, mas vocês estão bebendo mais água. Então vejam, vocês beberam a água por vontade individual? Vocês podem detectar a sede, né? Enquanto um fator. Mas a sede, ela é algo que vocês desejam ter? Eu quero ter sede? Eu escolho ter sede? Eu produzo a minha sede? Não, né? A sede acontece porque tem mais sal. E não precisa nem ser vocês. Eu posso botar sal na comida e vocês não perceberem. Eu poderia, inclusive as festas fazem isso, né? Para eu alterar o comportamento de vocês de beber água ou cerveja, o que acontece? Faz o que muitas boates fazem. Elas botam o ar no quente. Nossa, tá muito quente aqui, né? Ah, não, é que tem bastante gente. Não só. Eles sobem 1, 2 graus na temperatura. O que vai acontecer? Vocês vão suar muito numa boate. Suando mais, vocês vão beber mais líquido. Vocês vão beber mais cerveja. Quando beberem mais cerveja, vocês vão ter mais perda de líquido, porque o álcool faz isso. Vai fazer vocês beberem mais água depois para compensar. Vocês vão consumir 3, 4 vezes mais por causa da temperatura, né? Vocês sabem o que estão fazendo? Não, vocês desejam beber, vocês estão ali, vocês decidiram. Não, vocês não decidiram isso. Basicamente, os determinantes estão dispersos pelo ambiente e nem sempre nós estamos conscientes deles ou os detectamos. Eles vão determinando cumulativamente as nossas ações. Essa é a lógica. Então, vocês, para entenderem melhor essa disciplina, vocês têm que abandonar, jogar fora, pelo menos por um tempo, né? Para entender, depois que vocês voltarem em volta. Mas enquanto vocês estão estudando isso, vocês têm que jogar fora a visão do senso comum
de que os comportamentos são produzidos de dentro para fora do sujeito, intencionalmente. Tá? Os determinantes estão fora do comportamento do sujeito. Tanto para o condicionamento respondente quanto para o condicionamento operante. Porque tem muita gente que pensa assim, né, professor, o condicionamento respondente eu entendo, né? Um reflexo é uma ação mecânica, eu não tenho decisão, mas eu decido pegar a água, entendeu? Ou eu decido pressionar o interruptor de luz para ter luz. Aí que tá. O que a área comportamental vai dizer? Nós temos a impressão de que o processo de condicionamento respondente, por ser reativo, ele é um processo não intencional. Eu não controlo o reflexo, não é verdade? Se eu botar gotas de limão na língua de alguém e eu disser, tenta resistir, tenta não salivar, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Se eu jogar a luz no olho de alguém, você não vai decidir sobre a contração da pupila. É um processo completamente no sistema, ele se dá mais a nível periférico, né? Se fosse a nível de fisiologia. Mas isso não importa realmente para o condicionamento operante. O que os teóricos do condicionamento operante vão dizer é o seguinte, o condicionamento operante é um processo mais complexo. Ele é uma espécie de determinismo mais probabilístico. Você não tem absoluta certeza se o sujeito fará ação no condicionamento operante. Ele é menos certo o processo, mas você consegue em muito alterar essa probabilidade para cima. Eu posso aumentar e muito as chances de alguém fazer o comportamento que eu planejo, desde que eu tenha o controle das variáveis, dos fatores concretos envolvidos naquela ação. Então, é uma questão procedimental. É difícil controlar comportamentos complexos porque, na teoria do condicionamento operante, grande parte dos nossos comportamentos complexos operam no ambiente, são operantes. Os comportamentos operantes eles não acontecem desencadeados imediatamente, eles não são eliciados como reflexo. Né? Se eu colocar água na frente de alguém, a pessoa não vai imediatamente pegar a água e beber. Não é um reflexo, entende? Não é um reflexo. Mas, se eu colocar uma água disponível no campo de visão da pessoa, se eu alterar os níveis de privação hídrica dessa pessoa, se eu aumentar a temperatura ambiente, se eu aumentar os sais no que ela está comendo antes, eu consigo dizer com razoável grau, né, de certeza, razoável grau de certeza é estranho, né? Com uma grande probabilidade de acerto, eu consigo dizer que essa pessoa provavelmente dentro de uma hora beberá água, entendeu? Esse tipo de controle de previsão eu consigo ter no comportamento operante. Agora, não tem como dizer o exato momento, esse tipo de coisa, porque o reflexo ele é reativo. Eu aplico e ele acontece geralmente um instante depois. O operante não, o operante ele é mais fluido. Mas eu consigo, sim, alterar muito. E por mais que ele não seja absolutamente certeiro, como acontece com o condicionamento respondente, como o reflexo, ainda assim eu posso rastrear na minha história de vida, que é a minha história de condicionamento com a água, é a minha história de privação de água, a minha história de excesso de sais com a água, que me induz a beber. E não a minha vontade. Entendeu? Não, professor, eu bebo porque eu quero. Tá, e se eu te fizer beber 4 litros de água de uma vez? E botar mais uma garrafa dessa e dizer, ó, tu quer beber ela inteira? Bebe então. Não, acho que eu não quero mais, professor, eu tô legal. Você não deseja. Basicamente, a probabilidade do comportamento é reduzida. Aí, sei lá, aí vamos supor que o aluno, se ele conseguir beber água, depois de já ter tomado 4 litros, se ele beber água, ele vai ganhar 5 reais, porque ele me venceu na aposta. Aí, viu, professor, eu consegui beber água, te provei, ó. Eu quis beber água, eu fiz porque quis. Não, você não fez porque quis, você fez por causa da recompensa, que é receber 5 reais. Se ela não existisse, você não beberia. Continua sendo um determinante ambiental. São as consequências prováveis após a ação que determinam o comportamento. Se você não as tem, você não a faz. Essa é a mentalidade que vocês têm que ter para entender essas teorias, tá? Que a ação humana ela não é produzida pelo sujeito. Ela é determinada. E não há nada estranho nisso, né? Se não fosse determinada, a gente diria, tanto faz o professor que me dá aula, tanto faz a forma como a aula é dada, tanto faz a didática, porque tudo vem de mim, vem do ambiente. É uma ação de dentro para fora. Aí é um discurso meritocrático, né? Você faz, acontece, né? Ah, professor, qualquer um que trabalha fica rico. Esses discursos que não têm lastro muito concreto. Depende de uma condição estrutural, né? Se todo mundo quiser ser médico, o professor vai e faz medicina. Não tem demanda para todo mundo ser médico na sociedade. Logo, se todos sonharem em ser médicos, não faz diferença. A sociedade não sustenta 100% de médicos. Acaba com a produção de alimentos. Se ninguém produz alimentos, não existe médico. Não tem lógica. A vontade não é a base do funcionamento nem do indivíduo nem da sociedade dentro desse modelo.
Obviamente, né, que a gente aumenta a sensação de liberdade na medida em que nós entendemos o princípio. Porque se a gente entende o modelo teórico disso daqui, nós estamos em maior condição de controlar as circunstâncias. Aí nós estamos tendo uma ilusão de liberdade maior, né? Eu posso induzir uma pessoa a comprar algo através do marketing, através da disposição das embalagens dos produtos, etc. Então, assim, essas relações comportamentais, tanto no condicionamento operante quanto no respondente, dizem respeito a relações entre eventos ambientais. Tá? Entre esses eventos e as respostas ambientais, as respostas comportamentais, os comportamentos dos sujeitos. Então, por exemplo, como é que se diz, né? Geralmente quando tem aquele som do trovão, é o som do trovão, né? E geralmente depois dá aquele relampejo, né? Primeiro tem aquele som, dum, dum, aí depois dá o relampejo. Esses dois eventos, o som e o trovão, eles não estão relacionados? Estão, né? Porque quando eu tenho som, a pessoa já meio que se prepara, porque ela sabe que vai vir o clarão de luz logo em seguida. Né? Tem alguém com um negócio barulhento ligado aí. Então, assim, esses são eventos que... Já desliguei o som dela. Esses são eventos que estão contingentes. Eventos que têm uma relação de dependência, que são necessários um ao outro, eles têm uma relação de contingência. Primeiro é o clarão, depois é o som. Acho que era isso que o Jonathan me corrigiu ali. Então, existem eventos que têm uma relação causal, vamos colocar assim. Um evento, ele necessariamente está vinculado funcionalmente ao outro. Então, um evento é função do outro. Né? Sei lá, se eu dar um tapa aqui na água e ela cair no chão, e se eu repetir isso aqui 10 vezes e a água cair no chão 10 vezes, porque ela está na beirada da mesa, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o fato de eu ter dado um soco nessa garrafa é contingente ao fato da garrafa ter caído no chão. O que causa a queda da garrafa no chão? É o fato de eu ter batido nela. Né? Então, eu vou dizer que a queda da garrafa é contingente ao movimento que eu fiz. Há uma relação chamada de funcional. Para não chamar de causa, aqui a gente chama mais de função. A gente vai dizer, então, que a queda da garrafa, né, ocorre em função do movimento que eu aplico nela, na força que eu aplico nela. E esses eventos estão funcionalmente relacionados. Por que funcionalmente? Porque funciona assim. Né? A queda não funciona sem o meu movimento. É uma relação que a gente chama de relação funcional. Um outro nome que se dá para essa forma de relação funcional a gente chama de contingência. Então, uma contingência é um termo bonito para falar sobre condições relacionadas. Tá? Então, lembra que eu falei que condicionar é dispor condições? Toda vez que a gente condiciona um comportamento em qualquer processo, pode ser no que a gente viu antigamente, o respondente, eu disponho condições que aumentem a chance daquele processo comportamental acontecer. Então, a contingência é uma relação necessária de dependência entre eventos. Então, a criança chora e a mãe corre até ela. O bebê chora e a mãe vai. Esse é um tipo de contingência. Claro que não é em toda cultura que é assim. Né? Existem culturas que a criança chora e a mãe não vai. Né? Mas, né, na nossa cultura, dentro de uma determinada casa, aquela criança com aquela mãe, a gente pode dizer que naquela criança, com aquela mãe, naquela casa, há uma relação de contingência, de dependência entre esses eventos. A criança chora e a mãe vem. Talvez não seja o mesmo para uma outra criança, uma criança do Japão, etc. Porque a análise do comportamento ela está mais interessada em olhar para casos individuais. Então, geralmente você foca a lente, né? Você sai do abstrato. Os seres humanos todos se comportam assim, igual. Tá? E você vai para o individual e vê se tem as relações de dependência ali dentro. É uma abordagem criada para fazer avaliações de casos individuais e a metodologia da área ela foi desenvolvida pensando em casos individuais também, como mais tarde eu posso explicar melhor para vocês a criação disso. Ainda está um pouco abstrato até aqui, né? Mas a gente vai chegar lá, vai fazer sentido em algum ponto. Tá? Em breve. Criança chora, a mãe vem. Então, há uma relação, vocês querem entender o que é uma contingência? Há uma relação de se então. É como se fosse um silogismo lógico, se a gente fosse lá em filosofia. Né? Uma relação lógica e necessária. Então, se a criança chora, a mãe vai até ela e lhe dá de mamar. É uma relação funcional. Se, então. Então vejam, se, né? Se eu tenho clarão, depois eu tenho trovão. Né? Se eu tenho, então vocês vão tendo relações necessárias, que uma prevê a outra e uma tem alguma relação, aqui presume-se de causa e efeito, no nosso caso de interesse no comportamento. Tá? Isso é uma contingência, então, relação de dependência entre esses eventos. Para o nosso caso, entre um evento que é comportamental e um evento que é ambiental. Tá? No caso
neste caso aqui, a criança chorando é o ambiente da mãe. Vejam. Em relação ao comportamento da mãe correr e dar de mamar para a criança, o choro da criança é o ambiente que suscita essa ação. Entendeu? Então, se a criança não chora, a mãe não corre. Então, se a criança chora, a mãe vai e corre. Tá? Qual que é o fator ambiental para o comportamento da mãe correr? O choro da criança. Tá? Qual que é o evento ambiental do comportamento da criança chorar? A vinda da mãe. Vocês viram? Existem dois processos acontecendo em dois indivíduos diferentes. Para o comportamento da criança chorar, o ambiente é a mãe vindo até ela. Para o comportamento da mãe ir até a criança, o ambiente é a criança chorando. Então vejam, uma é a causa do comportamento da outra. Nenhuma precisa se dar conta disso, mas é o que está acontecendo. Uma ação mantém a outra conectada. Se uma para, a outra tenderá a parar por consequência. Que mais que eu tenho aqui? Por enquanto de boa, Maurício, a turma está toda entendendo, já que estou aí para falar. Até aqui bem básico. Só que aí vamos tornar a coisa um pouco mais complicada. Vejam, este exemplo aqui, a criança chora, ele é um exemplo clássico de comportamento operante. Isso daqui não é um comportamento reflexo, gente, né? A criança chora, é um estímulo. A mãe corre, é uma resposta. Isso aqui é uma relação, então, respondente, estímulo-resposta, um reflexo. A mãe corre quando a criança chora. Não, por quê? Todas as mães do mundo correm quando a criança chora, partindo que seja um reflexo inato. Não, isso não acontece em todo lugar. É padronizada essa ação? Não é. Esse estímulo elicia a resposta, ou seja, sempre que a criança chora, a mãe corre? Não. Mas a criança pode estar chorando num contexto diferente, a mãe não corre. Não é desencadeado de forma padrão, então isso daqui não é um reflexo. Como a gente já viu lá no princípio do reflexo. Portanto, isso daqui, partindo do princípio de que tem dois processos, deveria se encaixar num comportamento operante. A criança chora. Pela primeira vez que a criança chora, esse choro ele é incidental, acidental, ele é arbitrário. A criança não chorou pensando assim, se eu chorar, a minha mãe vai vir. Não foi isso que aconteceu. Os primeiros choros da criança, eles são arbitrários, eles podem acontecer, e eles, claro, podem ter causas. Mas não são essas causas que a gente está investigando no comportamento operante. Por exemplo, o primeiro choro da criança pode ser do processo doloroso de sair do útero materno, porque ele é um ambiente estável, né? Um ambiente com temperatura ideal, ela não tem agressão de luz ali dentro. Quando a criança sai, vem aquela luz nos olhos dela incidindo. Sabe quando a gente acorda, tá no ambiente totalmente escuro e vai para a luz, ele não dói? A gente faz aqui. A criança abre o berreiro, né? Ela sai do ambiente homeostático, ela vai para um ambiente frio, ela sai do calor e vai para o frio. O processo de nascer é terrível. Se a gente for pensar fisiologicamente, é um sofrimento tremendo. A criança chora, né? E ela chora em decorrência desses fatores. É um choro reflexo, é um choro respondente. Chora em decorrência de uma estimulação extremamente aversiva que foi aplicada nela. Só que aí, vamos supor que essa criança chora por causa disso. Aí um belo dia, tá essa criança lá no berço, quase que o primeiro dia que ela tá cuidando da criança lá. Botou no berço a criança. Aí a mãe liga a luz. Quando ela liga a luz incide nos olhos da criança, a criança abre o berreiro. Ela está chorando por causa da luz. Só que aí a mãe, olha só, ela tá chorando, ela quer se alimentar, né? Aí a mãe vai lá e dá de mamar para a criança. E aí a criança vai e mama. O que aconteceu? Esse primeiro choro, que era uma ação eliciada por uma estimulação aversiva, ele se transforma num segundo comportamento. Ele deixa de ser apenas um reflexo, ele surge eventualmente como um comportamento desencadeado, mas agora aconteceu uma segunda coisa. Primeiro vem a luz e aí o choro. Só que aí, né, que incomoda os olhos da criança. Só que logo em seguida vem o leite. No futuro breve, quando a criança estiver privada de alimento de novo e a mãe estiver ali próximo, no campo de visão desse bebê, a mãe tiver, o que vai acontecer com esse bebê? Ele está privado de leite. Veja, não é mais a luz incomodando o olho da criança. A criança faz o quê? Abre o berreiro. Por quê? Porque ela aprendeu uma relação entre eventos. Ela aprendeu que quando ela chora, o alimento vem. Mas vejam, gente, o primeiro choro da criança que fez o alimento vir, ele não teve nenhuma conexão com a vinda do alimento. Ele foi completamente caótico, arbitrário. A criança chorou por N razões. Ela pode ter espetado o braço num prego do berço, um berço de madeira, e aí abriu o berreiro. Ela abriu o berreiro por causa do prego. Só que aí a mãe achou que fosse fome e deu de mamar para a criança. Opa, relação entre eventos. O próximo choro ele já não se deve mais à espetada do prego no berço. O próximo choro já pode se dever à presença da mãe, porque a
a presença da mãe diz para a criança que, quando ela chorar diante da mãe, alimento virá. Vejam, o que mantém esse choro? O que causa este segundo choro? O que mantém este segundo choro acontecendo? É a consequência da ação. Então, a gente fala que isso daqui é uma resposta produzindo um estímulo. Que resposta ou que comportamento é este? Chorar. Que estímulo consequente, posterior ao comportamento é esse? O leite. A mãe dando leite para a criança. Vocês viram só a inversão lógica? A gente sai, não é mais um reflexo, não é mais um estímulo que produz uma resposta gerando um estímulo posterior. Entenderam? O comportamento operante, como ele funciona? Significa então que você apenas ter leite ali no ambiente não desencadeia o chorar necessariamente. Nem sempre, né? Se a criança tiver. Acabou de mamar a criança, eu botar leite na frente dela, vai fazer ela chorar? Eu botar um seio na frente da criança, vai fazer ela chorar? Não. Não, porque ela já está saciada. Então ele não é um processo mecânico. Sim, Maíra. Independente do choro ser intencional ou não, ele se transforma numa relação de contingência depois. O primeiro choro, ele tem uma relação de contingência com um espetado prego, com uma luz forte machucando o olho da criança, né? Porque aí a criança chora, como a gente também se incomodaria. Então. Já esse outro choro, que produz o alimento, cujo alimento mantém a ocorrência, isso é importante. O choro operante, o primeiro choro é um choro respondente, é um choro reflexo. O segundo choro é um choro operante. Nossa, professor, como é que eu identifico qual é qual olhando? Você não identifica. Esse é o ponto. Entendeu? Você não consegue identificar a causa do comportamento olhando para o comportamento. O comportamento não diz nada. Então, por exemplo, não é o comportamento sozinho que fala com a gente. É uma relação. Então, sabe essas coisas, hein? Professor, eu comprei um livro que me fala de interpretação dos sonhos. Não estou falando de Freud, tá, gente? Estou falando desses livrinhos que tem do que significa cada coisa. Aí ele diz, né, que quando a gente sonha com um gato preto, significa morte, significa isso. Depende. Por que um gato preto significa isso? Tem cultura que ele pode significar vida, entendeu? Vai depender das relações sociais e funcionais que você tem com os eventos. Os eventos isoladamente não significam nada. Mesma coisa vale para os comportamentos. A criança chorar nas duas situações, se eu olhar para ele, talvez eu veja os dois sendo idênticos. Mas um deles é mantido por uma causa e outro por outra. Eles não são o mesmo comportamento. Entendeu? Essa é uma outra mentalidade que vocês têm que eliminar. Duas pessoas correndo estão executando o mesmo comportamento? Do ponto de vista do behaviorismo, não. Entenderam? O sistema motor envolvido, os dois estão mexendo o mesmo músculo, o deltoide do ombro, quando faz um movimento, o bíceps, quando faz um movimento articulado, isso não interessa. Do ponto de vista fisiológico, eles podem estar executando o mesmo movimento. Aí isso é de interesse da fisioterapia, do campo da medicina que lida com essa parte óssea e muscular. Para eles, olhando da forma como eles estão olhando, um recorte físico, sim, são o mesmo comportamento fisiologicamente, anatomicamente falando. Para nós, psicólogos que olhamos para a função do comportamento no ambiente, eles são apenas semelhantes superficialmente. Eles são comportamentos completamente diferentes. Vamos ver o que as pessoas estão com dúvida aqui. Esse primeiro choro é reflexo, né? Sim, se a criança chora por uma ação imediata, ele tem características reflexas, né? Espetar um alfinete no bracinho dela, abrir o berreiro. Tentem, gente, é muito divertido. Tentem espetar se você chora criança. Tô zoando, tá, gente? Não façam isso. Às vezes tem que botar uma letra miúda quando for uma brincadeira de humor negro, porque nem todo mundo entende muito bem o meu humor, tá? Mas, assim... sim, o primeiro choro tende a ser um reflexo. Nem se for em uma mesma corrida, Muhammad, sim. Se for em uma mesma corrida, cujos eventos posteriores motivam as duas ações de forma essencialmente idêntica, a gente pode dizer que funcionalmente sim, esses comportamentos seriam o mesmo, né? Sei lá, a medalha do corredor é a mesma, quando ele chega na linha de chegada. Mas eu estou forçando um pouco a barra. A gente identifica similaridades funcionais no caso dos dois corredores. Porém, nem mesmo nestes casos significa que o comportamento é o mesmo, Muhammad. Por quê? Por exemplo, um corredor que corre pela fama é diferente de um corredor que corre, sei lá, por dinheiro. É diferente de um corredor que corre, sei lá, N fatores.
Poderia selecionar e pensar em vários, tá? Então, existem funções diferentes, até mesmo em 5 atletas no mesmo esporte. Claro, alguns desses fatores são determinantes claros, e aí a gente pode detectar, sim, a mesma função nesses casos. Então, por exemplo, dar a medalha altera a taxa do correr. Se não recebe a medalha, reduz. Bom, se eu faço isso em 2 atletas e eu percebo a redução nos 2 não entregando a medalha no futuro, de fato, tem uma semelhança funcional. Neste aspecto, realmente tem um aspecto parecido, tá? Mas e um corredor que ele não é afetado por não entregar a medalha? Eu posso dizer que a medalha não tem relação funcional com o comportamento dele, ele está correndo por outra razão, embora os dois estejam no mesmo esporte. Eu me lembro uma vez daquele Ronaldo Fenômeno, né? Quando ele estava já no final, lá jogando no Corinthians, aos últimos anos, primeiro, segundo ano para terminar a carreira. Uma vez eles perguntaram para ele uma coisa, ele praticamente falou a real. Cara, a real é o seguinte, eu não gosto mais de jogar bola. Assim. Ele praticamente falou isso numa entrevista, que ele jogava por outros fatores, que ele não aturava mais jogar bola. Estava cansado já, não gostava do que estava fazendo. Mas estava fazendo. Então, o que estava levando ele a fazer? Né? A gente tem que avaliar os fatores individuais. Sim, as motivações. A palavra motivação que a Maíra usou, eu usei aqui ela no momento, o que motiva, para simplificar a questão, tá? A área comportamental na prática, como a gente vai ver ao longo das aulas, ela extrai esse conceito de... Deixa eu só abrir um negocinho aqui. Ela extrai esse conceito de motivação, tá? A gente não costuma falar em motivação na área comportamental. Por quê? Até dá para usar ressalvas. Estou só dando um print aqui para salvar o negócio. E aí, porque geralmente a ideia de motivação, a palavra motivação, nos remete a uma causalidade interna, não é assim? Eu estou motivado, né? Então, eu corri porque eu quis, eu tenho a minha motivação. É verdade, né? Nós temos motivações que são individuais, né? Mas as motivações individuais são estabelecidas... Deixa eu só salvar um negócio anterior aqui. As motivações individuais são estabelecidas por fatores da nossa história de aprendizagem, então eles são concretos. Né? Vou explicar melhor para vocês isso depois. Há fatores motivacionais que são biológicos, que afetam todos os mamíferos, como nós somos, né? Quase todos, todos, né? Então, por exemplo, a questão da privação de água, nos induzir a buscar água, é um fator geral, né, dos indivíduos, né? Mas o fato de eu me comportar para ganhar medalhas, me comportar para ganhar status num lugar específico, ele já não diz mais respeito à biologia apenas, né? Ele diz respeito à nossa história individual com os eventos, né? Por que uma pessoa, né, joga jogos online para obter prestígio jogando jogos online, numa competição online ou algo assim, né? Eu preciso ver a história de aprendizagem da pessoa com os jogos online. Eu não tenho essa motivação, outras pessoas não têm. Né? Então a gente vai olhar na história do indivíduo, não é que esteja dentro dele. Antes das coisas estarem, entre aspas, dentro de nós, elas têm que estar fora. Basicamente essa é a lógica dessa área, tá bom? Prosseguindo, acredito que eu tenha respondido as questões. Então, este segundo choro da criança que faz a mãe vir até ela, o que acontece? A mãe vir até a criança é o evento que fortalece a ação. A criança chora porque a mãe vem. Tá? Então vejam, o estímulo vem depois. Este é um problema. O que significa isso? Significa que a teoria do condicionamento operante, o comportamento que opera no ambiente, que mudança a criança operou no ambiente? Ela operou uma mudança no comportamento da mãe. Ela fez a mãe se deslocar no espaço e ir até ela e dar alimento. Tá? Não teria acontecido se não tivesse chorado. Então ela alterou o ambiente, ela operou sobre ele por intermédio do choro. Se a criança movimenta a mão e bate no chocalho, e bater no chocalho faz com que no futuro ela faça aquele mesmo movimento de mão, a gente não diz que a criança, no condicionamento operante, a gente não diz que a criança bate no chocalho porque ela quer bater no chocalho. A gente diz, não, a criança continua batendo no chocalho porque no passado bater no chocalho produziu alterações sensoriais, produziu mudanças na luz do chocalho, mudanças nos barulhos do chocalho. Se não houvessem esses estímulos no objeto, o comportamento cessaria. Tá? Isso pode ser testado experimentalmente. Se a gente tira, cessa. Então é aquele exemplo que eu tinha dado no interruptor de luz. Né? Eu vou lá, boto o dedo no interruptor de luz, acende a luz. Experimenta fazer isso e a luz não acende, para tu ver. Chega uma hora que esse comportamento vai caindo. Né? Vai diminuir e vai parar. Tá? Você não faz porque deseja.
Você faz porque tem consequências, porque acende a luz, não é assim? Então, essa é a relação operante. O meu comportamento de pressionar o interruptor de luz operou uma mudança no ambiente. Que mudança é essa? Veio a luz. Significa que pressionar o interruptor e vir a luz estão contingentes. Estão em relação de dependência entre eventos. É um comportamento. Né? Aliás, a luz ocorre em dependência do meu comportamento. Ou a luz acender está funcionalmente relacionado, só funciona assim, por causa do meu comportamento de pressionar o interruptor. Tá aí tudo tranquilo? Vamos deixar as coisas um pouco mais interessantes, então. Além das relações de contingência, estou rabiscando tudo. Nós temos relações de contiguidade. Está ali embaixo, escrito no slide de vocês. Contiguidade. A contiguidade, ela parece a contingência, mas não é. Por quê? Porque na relação de contiguidade, nós temos uma relação de causalidade aparente, mas não real, não é necessário um evento com o outro. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estava lá dando aula para vocês na sala. Aí eu vou ali fora e boto meu braço da janela, quando aula. Inclino o braço e boto para fora da janela. Assim. Quando eu boto meu braço para fora da janela, cai um raio no campus ali dando em fio. Aí eu olho e digo, nossa, sabe o que isso significa? Eu sou o Thor, Deus do trovão, entendeu? É isso que significa. Significa que eu botar o braço para fora fez cair um raio. Aí eu vou lá e repito o processo. Boto de novo o braço para fora e cai um raio. Cai um segundo raio. Aí deu, né? Eu tenho superpoderes. Certamente eu vou pra Marvel lá. O que acontece, né, gente? Isso daí é uma relação aparente de causalidade. Se eu repetir esse processo 10, 20, 30 vezes, vocês vão ver que não vai cair um raio muitas vezes, né? Então, com o tempo, a gente consegue testar de que, na verdade, o raio cair ali foi uma coincidência, né? Só que essas coincidências acontecem o tempo todo e elas, de alguma forma, repercutem no nosso comportamento, tá? Nós temos uma tendência, ou pelo menos presume-se que nós temos uma tendência de agirmos no ambiente com base em eventos que estão concatenados, tá? Que estão correlacionados. Não necessariamente é uma relação de causa e efeito entre eles, sem problema. Então vou dar um exemplo. Um exemplo clássico disso daqui é o exemplo do comportamento supersticioso, que se chama. Sei lá, o sujeito vai lá num jogo de futebol e coloca uma cueca diferente, aí o time vence. O time venceu porque eu coloquei uma cueca diferente, vira a cueca da sorte. Ele pode até racionalizar, achar que aquele é idiota, mas ele continua se comportando como se fosse verdade, no sentido de que independe, de certo modo, do seu processo de raciocínio, né? O comportamento continua indo naquela direção. Então nós temos uma tendência, tá? Que eventos que estão relacionados no espaço físico, temporalmente relacionados, eles têm uma conexão próxima no tempo, nós tendemos a atribuir papel de causalidade a eles. Isso faz com que nós tenhamos também a ilusão, segundo a área, de que nós causamos as coisas, de que nós causamos o comportamento. Não é assim? Então, por exemplo, logo antes de pressionar o interruptor de luz, eu pensei assim, nossa, está escuro aqui, preciso ligar a luz. Como eu pensei isso logo antes, né, de me levantar e acender a luz, o que isso diz para mim, tá? Bom, isso diz para mim que então pensar fez eu pressionar a luz, não é verdade? Porque afinal de contas, fez eu pressionar o interruptor, não é verdade? Afinal de contas, pensar acontece primeiro. E logo depois que eu pensei, eu levanto e pressiono o interruptor, ora, é óbvio que pressionar o interruptor acontece em relação de causa com pensar. Não necessariamente. A análise do comportamento vai dizer os seus pensamentos não são necessariamente a causa inicial da ação. A causa inicial da ação. Né? Não é porque os eventos acontecem de forma simultânea ou aparente que significa que ele é uma causa inicial de alguma coisa. Ele até pode ser uma pré-condição aí no meio, a gente vai falar melhor disso depois, né? Mas se eu quero controlar o comportamento de alguém, eu não vou alterar no pensamento da pessoa como se ele fosse a causa. Né? Eu vou alterar no ambiente. Eu quero fazer o cara pressionar interruptor, eu altero a iluminação do ambiente, eu faço alterações ambientais, externas. É isso que eu vou fazer. Com essa mentalidade, a gente se direciona para o mundo concreto e presume-se que se direciona para o mundo concreto, a gente consiga produzir tecnologias mais eficientes. O que diz a área comportamental? Eu vou conseguir ter uma intervenção mais poderosa sobre o comportamento de alguém, mais efetiva, eficiente, eficaz, se
eu eliminar essa ilusão de que é o pensamento. Porque enquanto for o pensamento, você não vai conseguir mexer no comportamento de ninguém. Porque você não mexe no pensamento da pessoa. Você mexe nos eventos que antecedem ele. Entendeu? Como é que eu vou fazer uma pessoa pensar em pressionar o interruptor? Eu poderia chegar e conversar com a pessoa. Cara, pressionar o interruptor é muito legal, sabia? Aí o cara, legal, vou lá e faço. Ele fez porque ele pensou? Não, ele pensou porque eu falei. Entendeu? Ele pensou e fez porque eu falei. Se ele pensou e fez porque eu falei, eu posso eliminar o pensamento. Eu posso apenas dizer, não, ele fez porque eu falei. Elimina o intermediário, elimina o pensamento que não faz diferença. Então, por exemplo, ele bebeu água porque sente sede, porque pensou que queria beber água? Não, ele bebeu água, ele pensou tudo isso, sentiu sede e bebeu água porque eu privei ele de água. Vocês entendem? É muito mais fácil simplesmente dizer assim, ó. Não, cara, eu privei ele de água por 24 horas e ele bebeu água. Eu não preciso fazer referência aos desejos dele, o que ele pensou, o que ele não pensou, porque é indiferente. As mudanças presumidas no que ele chama que é pensamento acontece já como um efeito da restrição hídrica. Se eu não aumento o meu controle e a minha previsão do comportamento do sujeito beber água, fazendo referência aos processos mentais dele, esses processos mentais são indiferentes no controle do comportamento humano. Basta eu fazer uma alteração ambiental e ver o que acontece. É uma área muito mais pragmática nesse sentido. Ela está muito mais preocupada em exercer efeitos e em reduzir custo de linguagem. Quanto mais eu tentar fazer referência a processos que não parecem fazer diferença nenhuma no controle e na previsão do comportamento, mais eu estou gastando energia me direcionando para fenômenos irrelevantes do ponto de vista da causalidade da ação humana. Tá? Porque o sujeito pensar em pressionar um interruptor de luz não é a causa inicial da ação. A causa inicial da ação é eu ter ensinado ele, desde criança, que botões, toda vez que nós precisamos de botões, têm efeitos ambientais. Dele ter sido consequenciado ao pressionar o interruptor antes veio luz, no ambiente que estava muito escuro ele batia nos objetos. Significa que o sujeito aprendeu, ao longo da história dele, de que pressionar interruptores é altamente adaptativo em certas circunstâncias ambientais, como o escuro, por exemplo, que ele não vai se machucar nos objetos, etc. É isso que está produzindo a ação e mantendo ela. O pensamento ele acontece apenas como um efeito, uma espécie de efeito colateral desse processo todo. Certo? Eu sei que é difícil de engolir, mas é o início. Então, a contiguidade não presume causalidade. A gente vai falar melhor disso depois, falando de comportamentos supersticiosos de pombos. Posso até falar agora. Tem um experimento na caixa de Skinner, gente. O Skinner, que é aquele teórico lá da psicologia da aprendizagem, ele percebeu essas relações de contiguidade interferindo no comportamento humano. O Skinner estudava o comportamento operante dos animais. Então, o que ele fazia? Ele tinha lá a caixa de Skinner, onde tinha um rato pressionando uma barra, e às vezes a caixa de Skinner dele era um pombo que bicava um disco, e esse disco liberava alimento para um animal que estava lá um dia, dois sem comer. Né? Então, é altamente reforçador o animal, recompensador bicar aquele disco. Logo em seguida cai o alimento. O bicar o disco é mantido pelo alimento. Se o animal não bica o disco, não cai o alimento. Este é um caso de comportamento operante. O animal opera mudanças no ambiente, ele produz a queda do alimento através do bicar um disco dentro da caixa de Skinner. Só que o que aconteceu? O Skinner ele tentou ensinar um animal a pressionar o disco de uma forma mecanizada. Ele colocou o aparelho do processo de condicionamento operante, a câmara operante, no automático. Qual era a regra de programação? Toda vez que o animal bicar o disco, vai cair o alimento. Ele fez isso para que o animal aprendesse de forma automática, para que ele, experimentador, ele, Skinner, não precisasse ir lá e ficar ele liberando para o animal toda vez que o animal bicasse, entendeu? Ele queria apenas que a caixa liberasse automático. E ele foi para casa, o Skinner descansar, e deixou a máquina lá com o animal automático. Quando ele voltou no dia seguinte, ele se deparou com uma cena muito peculiar. Ele se deparou com uma cena onde o pombo ficava dando giros muito loucos. O animal estava dançando dentro da câmara experimental. Ele ficou assustado, né? Não, acho que esse animal aqui teve algum AVC, teve algum problema, né? Aconteceu alguma coisa com esse animal. O Skinner foi perceber o seguinte, ele percebeu que o aparelho teve uma falha, tá? A programação dele, acho que deu uma espécie de curto-circuito no laboratório, faltou energia elétrica, não sei o que aconteceu, que deu uma pane na programação. O alimento, ele parou de ser entregue para o pombo quando o pombo bicava o disco apenas, entendeu? O pombo tinha aprendido o quê? Bicava o disco, vinha o alimento. O pombo se manteve fazendo isso, bicava o disco, vinha alimento. Chegou uma hora, quando deu a pane elétrica, o pombo bicou o disco.
Aí, de repente, o alimento não veio. O alimento levou 4 segundos para vir. E veio. Daqui a pouco mais, o pombo bicou o disco, mas não veio daqui a 4 segundos, veio daqui a 15, daqui a 10, daqui a 30 segundos, daqui a 1 minuto. O alimento começou a cair de uma forma, digamos assim, que é aleatorizada. Já não tinha mais conexão, entendeu? A queda do alimento já perdeu a relação de contingência com o bicar o disco. Primeiro, caiu o alimento, ocasionado pelo bicar. Agora, o animal bicava, continuava bicando, mas a queda do alimento já não tinha mais relação nenhuma com o bicar do animal. O que aconteceu? O animal dançava, girava, rodopiava a cabeça, abria as asas, uma coisa muito louca. O Skinner percebeu o seguinte, ó, o que aconteceu com esse animal, gente? Quando ele bicava o disco que vinha o alimento, estava bonitinho o comportamento dele, bicava e vinha, bicava e vinha, bicava e vinha. O animal foi, bicou o disco. O alimento levou um tempo a cair. Como o alimento demorou muito a cair, o animal começou a entrar num processo chamado de extinção. Ele começou a desistir de bicar, digamos assim. Pô, não tá vindo alimento, né? O bicho virou para ir embora, digamos assim, para dar as costas para o liberador do alimento. E quando ele fez isso, o alimento caiu. Lembra? Ele começou a cair aleatorizado, caiu o alimento. Opa, o bicho voltou e comeu. O que aconteceu? O alimento caiu bem na hora que o bicho deu um giro. Que ele começou a desistir. Quando ele virou de lado, quando ele virou 90 graus. Aí o pombo foi e fez aquilo. Daqui a pouco mais, o pombo foi desistindo de novo, voltou, só que aí ele virou um pouco mais. E caiu um alimento aleatório de novo. Ele voltou e pegou. O que aconteceu com o comportamento do animal? O bicho aprendeu o seguinte, ó, toda vez que eu giro 90 graus, o alimento cai. O animal começou a dar a volta, gente. Só que às vezes o alimento não caía quando o animal girava 90 graus, ele só caía quando o animal girava 180. O animal ele foi aprendendo, tá, de forma arbitrária, com a queda do alimento, a girar. Daqui a pouco mais, o alimento só veio quando o animal rodou pela cabeça, e aí caiu. Daqui a pouco mais, o alimento só veio quando ele abriu as asas, aí caiu. Quando o Skinner chegou, ele viu um animal fazendo loucuras, assim. Como se esses comportamentos erráticos que ele fazia produzissem a queda do alimento. Se fosse um ser humano, a gente diria o seguinte, né, que ele acredita que a ação dele produz a queda do alimento, né? Ou que ele tem uma superstição, entendeu? O Skinner deu um nome, né? Ele chamou de comportamento supersticioso esse achado, que foi um acidente. Ele percebeu isso por acidente no laboratório, por uma falha mecânica. Então, na cabeça do animal, se vamos supor, entre aspas, a gente, que é óbvio que é ficcional o que eu estou falando, mas só a título didático. É como se na cabeça do animal ele achasse que ele, pombo, causa a queda do alimento. Se o animal pensasse isso antes, enquanto ele bicava o disco certinho e caía o alimento, ele estaria certo. Ele realmente causa a queda do alimento naquele caso. Porque a queda produz mesmo, a bicada produz mesmo a queda. Na relação de contiguidade, o animal não causa isso. Mas o animal tem a ilusão de que sim, e continua se comportando. Tá? O que isso significa, gente? Que o comportamento operante, nós temos uma sensibilidade biológica, comportamental, chama como quiser, nós temos uma sensibilidade a eventos ambientais que estão relacionados no tempo e no espaço. Então, nós, seres humanos, somos sensíveis a essas relações e a entendê-las como estando relacionadas causalmente ao nosso comportamento, mas isso frequentemente é falso. Isso faz com que nós sejamos muito suscetíveis a responder aos eventos como se eles fossem causas reais da ação humana, mas não são. Este processo aqui de comportamento supersticioso foi estudado em humanos e ele acontece de forma muito semelhante. Tá? Se eu colocar uma pessoa a pressionar um botão e liberar coisas também de uma forma padronizada, assim meio aleatorizada e tal, o padrão do comportamento também vai mudando. Tá? É como se nós realmente exercêssemos ação no ambiente. Então esse é o segundo ponto, a segunda lição. Nem todo evento ambiental que é contíguo é uma relação arbitrária. Né? Tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas um não produz o outro. Um produz o outro. É mais ou menos que vocês estarem na faculdade e caiu um meteoro na cidade. A queda aconteceu porque eu estava na faculdade. Não, tem nada a ver. Você está na faculdade não é a causa da queda do meteoro. Ele poderia ter caído a qualquer horário. Né? Não existe um relógio. Mas aí, não vou mais na faculdade porque eu ir lá é como se ocasionasse as quedas. Entendeu? Não há relação de causa nesse caso. Isso é um ponto importante. Por quê? Porque quando vocês aprenderem a analisar melhor os comportamentos humanos, principalmente para quem se enveredar mais por essa área, você tem que aprender um pouco, né? Porque vai ter em várias disciplinas. Vocês não podem presumir que comportamentos acontecendo de forma próxima no tempo e no espaço, eles sejam necessariamente relacionados entre si de forma causal.
tem uma relação de causa e efeito, tá? Não é porque uma pessoa está mal-humorada na minha frente que eu sou a causa do mau humor dela. Tá? Certo? Espero que tenha ficado claro. Essa partezinha aqui tem que se deter porque ela é mais chatinha mesmo. Pessoal, não tem mais feedback visual? Vocês estão tudo bem aí? Dê um joinha aí no bate-papo para eu saber se estão todos vivos. Tudo certo, vamos seguir então. Chegou o Maurício para me dar feedback de novo. Vamos lá. Então, gente, o comportamento operante, não confundam mais essas coisas, né? Porque lá nos trabalhinhos que eu tinha passado, na Beatriz, vocês estavam confundindo muito o que é o comportamento operante. Você pediu o condicionamento, você não explicava o comportamento. Ok, não tem problema explicar o comportamento desde que fale o que é o condicionamento. Comportamento é a nossa ação, tá? Ele é operante ou ele é respondente, ou ele é reflexo, claro, né? O reflexo e o respondente são essencialmente a mesma coisa. O respondente é apenas o reflexo aprendido, condicionado, né? Que a gente viu. A gente pode também chamar o reflexo de respondente, mas tem que saber só essa diferença aí. O comportamento operante é a ação que altera o ambiente e cuja alteração repercute no meu comportamento. Eu pressiono o interruptor de luz, vem a luz, a chance de eu pressionar no futuro o interruptor, nesse mesmo contexto, aumenta. É a consequência da ação que vai mantendo ele operante. Tá? Comportamento. Condicionamento, gente, respondente ou operante, é o processo de aprendizagem que dá origem a um comportamento. Então, condicionamento respondente é o processo de aprendizagem por associação de estímulos com o comportamento humano que produz um comportamento respondente. Condicionamento operante é o processo de aprendizagem por intermédio das consequências ambientais em associação com o comportamento que dá origem a um comportamento operante. Tá? Então, condicionamento é o processo de aprendizagem, não é a ação. Tá? Então, aqui até botei para vocês, o condicionamento é a disposição das condições que possibilitam a ocorrência e a modificação do comportamento humano. O condicionamento, gente, quando a gente fala condicionamento, as pessoas se assustam, como se fosse um bicho de sete cabeças. Professor, você está dizendo que o meu comportamento é manipulado? Sim, é exatamente isso que eu estou falando, meu filho. Seu comportamento humano é determinado pelo ambiente. Professor, mas o meu comportamento? Mas é óbvio. Professor, eu acho isso muita maldade, condicionar as pessoas. Meu filho, se você pede para sua mãe comprar para você um maço de cigarro na padaria quando ela for, isso é um comportamento humano condicionado. Isso é um comportamento condicionado. Quanto mais a gente negar esse fato, mais a gente vai ser controlado sem ter consciência. Quanto mais a gente é consciente do controle, mais a gente consegue controlar ele depois. Eu não tenho filho, tá, gente? Mas se eu vou com meu filho no supermercado e eu sou ingênuo de achar que as decisões são individuais e de que aquele corredor dos doces, de chips, perto do caixa, eles estão ali por acaso, não estão. Eles estão ali predominantemente para mexer com o comportamento de autocontrole, sobretudo das crianças. Tá? Porque a criança abre o berreiro, os pais têm vergonha e são forçados a comprar. A disposição de um corredor cheio de... Por que tem um monte de porcaria no corredor de saída dele, gente? Vocês acham que é pra mim? Não, ele tá ali porque se eu tiver um filho eu tô fudido. Entendeu? Se eu não me dou conta disso, eu tô mais suscetível ao processo. O que eu posso fazer com meu filho? Não vou no caixa rápido, levo ele no caixa longo. Porque no caixa longo não tem tanta porcaria pra eu passar num corredor que é uma aprovação. Por quê? Porque eu sei que o meu comportamento é controlado, entendeu? Isso que me faz é exercer um contra-controle, uma outra modalidade de controle. A pessoa que não sabe está suscetível, tá, ao processo o tempo todo. Então, quanto mais rápido vocês aceitarem essa realidade, mais vocês estarão em condições de lidar com ela e de vocês terem poder de controle. Tá? Até porque, como psicólogo, a gente quer controlar o comportamento humano. Eu nunca me entendi querendo fazer outra coisa. Né? Analisar é para quê? Para contemplar. Né? Dependendo. Então, assim... Gente, alguma dúvida até aí? Falei um monte de coisa aqui. Vocês estão de boa aí. Maurício, tudo certo? Bom, vamos a um outro ponto, então. Vamos complexificar. A gente vai do mais simples para o mais complexo. Comportamento operante. Professor, então comportamento operante é uma aprendizagem por tentativa e erro. Pelo que você falou. Parece?
Aí aqui cabe muitos dependes, né? O principal é, o que é o erro? O que é o erro? Né? Em primeiro lugar, que eu tenho que definir o que é um erro para dizer que é um processo de tentativa e erro. Né? Se eu pegar erro de uma definição mais social, então, por exemplo, a criança fez os exercícios de matemática. Aí eu tenho lá exercícios de matemática, eles vão dos mais simples até os mais complexos, né, que envolvem todos os processos, todas as operações matemáticas anteriores. Então vocês vão subindo. Primeiro eu faço a adição, mais simples, aí a subtração mais complexa, depois vai para fazer vezes, depois dividir, vai com um nível de complexidade, depois frações, vocês vão aumentando a complexidade. Se eu chegar para uma criança e botar para ela lá trigonometria, faz, Joãozinho aí. O Joãozinho é livre para fazer a questão e para acertar. Livre porra nenhuma, né? Ele vai errar, né? Mesmo a criança mais dotada, se nunca teve contato com números, com associação numérica, jogo simbólico, se ela nunca foi condicionada antes nesse processo, ela não vai fazer. Né? Nem gênio, não existe. Agora, tem algumas sessões, mas aí a gente vai para uma outra área no futuro, a gente fala sobre essas questões de inteligência, mas vamos lá. Aqui a gente está falando de algo mais básico, a aprendizagem aqui agora, o concreto da coisa. Agora, a tentativa e erro, nesse sentido, eu vou dizer, o Joãozinho errou a questão de trigonometria, porque ele tentou fazer, botou lá umas coisas, no início estava certo, depois errou o processo inteiro, errou, deu a resposta errada. Nesse sentido, a gente vai dizer então que o erro existe, né? Só que o erro, ele sempre reflete na área comportamental um processo de condicionamento que não se deu adequadamente. Então, nesse sentido, o erro, de certo modo, nem existe, né? Porque, na verdade, como é que eu posso dizer que o sujeito errou se ele nem aprendeu a fazer? Ele não pode errar o que ele não aprendeu. Não. Se eu der um copo para um nativo, dizer, toma, bebe água nesse copo. O cara a vida inteira bebeu água na mão no rio. Ele não vai nem saber usar um copo, talvez, né? Não faz sentido. É uma questão idiota dizer que ele está errando, né? A menos que ele faça isso e às vezes tem um lapso, às vezes erra, etc. Como se fosse um exercício que você às vezes domina e depois você perde o domínio. Deixei de exercitar muito tempo, fui fazer, errei. Essa é uma segunda questão. Né? Agora, na questão de aprendizagem, na hora de ensinar para alguém coisas novas, tecnicamente o comportamento operante não é um processo de tentativa e erro. Por quê? Porque foi demonstrado, mediante experimentação, que eu posso ensinar um comportamento complexo para alguém de forma quebrada, de forma graduada, de forma tal que eu não veja erro na aprendizagem. É possível ensinar alguém sem frustração, sem falhas. Tá? Então, por exemplo, né? Vocês querem ensinar o animal a pressionar a barra, o rato. Vocês devem ter visto um pouco isso na Beatriz, né? Como é que eu vou ensinar um rato a pressionar uma barra? Eu vou fazer com ele um processo que está escrito ali embaixo no slide, chamado de modelagem comportamental. Né? Eu vou chegar pro animal e vou fazer o seguinte, o certo é ele se aproximar da barra. É isso que eu desejo dele, isso não é um erro. Isso é um processo de aprendizagem. Quando ele se aproximar da barra, aleatoriamente ali, se movendo, não intencionalmente, vamos colocar, não aleatoriamente, mas não é intencional. O animal se aproximou da barra, explorando a câmara experimental, eu libero o alimento para ele. Ele está privado de alimento, ele vai comer. O que o animal aprende? Ele aprende que se aproximar da barra, libera alimento. Ele não errou. Eu não estabeleci que isso é um erro. Eu estabeleci que isso é o que eu quero do animal. Por quê? Porque, olha só, eu estabeleci a resposta mínima que esse animal é capaz de me entregar. Se eu estiver ensinando uma criança com dificuldade, aprendizagem, tem uma deficiência intelectual, seja lá a motivação, a causa que a gente atribua a isso, ao fato de aprender devagar, por exemplo, eu não vou pegar e vou exigir que uma criança me dê uma resposta ultra complexa a um problema de matemática. Porque como ela vai falhar, eu vou dizer que ela errou. O que eu vou fazer? Eu vou exigir que ela faça uma questão muito mais simples. 1 mais 1. Como ela não vai errar isso nunca, presumindo, gente, que isso é algo que eu já sei. Observando a criança, eu já infiro que ela é incapaz de errar isso. Ela vai acertar. Quando eu ensinar depois o que é 1 mais 2, ela vai acertar. 1 mais 3, ela vai acertar. Então, eu vou fazendo o processo se complexificar de forma tal, até que depois eu aprenda a fazer divisão, etc. Então, eu faço uma aprendizagem graduada mediante um processo de modelagem. Então, modelagem é o processo de liberar as consequências de forma gradual, exigindo padrões de comportamento cada vez mais refinados e complexos. Entender? A cada tentativa. Então, eu faço a criança fazer algo muito simples.
Depois eu vou aumentando muito pouquinho a complexidade, depois eu aumento muito pouquinho, muito pouquinho, muito pouquinho. Vai chegar uma hora que, conforme eu faço isso ao longo de um mês, vai chegar uma hora que a criança já vai estar resolvendo um problema complexo sem ter errado nenhuma vez. Sem jamais ter errado. Por quê? Porque eu fiz o processo, todo ele guiado. A análise do comportamento, lá na época, quando o Skinner pensou em como aplicar isso na educação, ele chamou isso de duas coisas. Né? Eles chamaram, em princípio, ele chamou isso de tecnologia do ensino, e depois foi chamado de instrução programada. Tá? Instrução programada. Hoje em dia, alguns autores chamam isso de sistema personalizado de ensino. O que significa isso? Eu vou dispor as condições de ensino com base no comportamento que a pessoa é capaz de entregar. Eu não vou exigir de você algo que você não consegue responder. As crianças só erram em sala de aula as questões, ou vocês erram as questões, porque a aprendizagem não consegue ser personalizada. Se ela for personalizada, teoricamente, é possível aprender muito errando pouco ou nada. Entendeu? Então essa coisa de que nós temos que errar, a gente aprende pelos erros, isso é verdade em parte. Isso é verdade para os processos de condicionamento operante que trabalham com punição, que trabalham com aversividade, entendeu? Eu vou aprender a não roubar mais doces do armário da minha mãe porque a minha mãe me dá porrada. Me mete a porrada depois. Eu aprendo através da punição. Mas nem toda aprendizagem ela passa por punição. E quando ela não passa, se ela for feita gradualmente, você aprende sem ter erros no processo. Obviamente que esse é um conhecimento que não chega, ou pelo menos nós também falhamos em fazer chegar nas escolas de direção, numa série de áreas, porque muitas áreas se beneficiariam desse princípio básico. O Amad fez uma pergunta. O ensino padrão que no Brasil é assim. Sim. Não, ele é graduado. Ele é um ensino graduado. Mas ele não é graduado o suficiente, né? Ele é graduado usando uma média. O que significa isso, Mohamed? Eu pego, por exemplo, a média de alunos. A média de alunos consegue aprender divisão depois de 6 meses na, sei lá, segunda série. Não sei que série aprende divisão, né? O que eu faço? Isso é uma média de alunos. Vocês vão encontrar lá 70% da turma aprendendo divisão em 6 meses. Mas eu tenho 30% dos alunos, desses 30%, 15 aprendem em 3 meses e outros 15 não aprendem. Demoram muito mais, demoram um ano para aprender. Ou seja, sim, o sistema de ensino faz isso. Ele faz isso para as médias de indivíduo, ele não faz isso para cada indivíduo. Se ele fizer para cada indivíduo, você vai ter praticamente todas as crianças aprendendo sem errar. O que acontece? Significa que 70% das crianças elas aprendem com menos frustração e as outras 15% lá sofrem um horror para aprender. Qual que é a consequência de você errar muito enquanto aprende? Você aprender a não gostar de aprender. Você aprende que a aprendizagem é algo muito ruim. E por consequência, por associação de estímulo, você aprende que a escola não é um lugar legal, né? Porque você vai lá para ficar fazendo algo por 10 horas que você nunca acerta. Isso é uma condição necessária da aprendizagem? Não. É uma má disposição do ensino. Então, a criança é responsável porque ela é estúpida? Não. É porque o processo se dá de forma inadequada, não respeitando a funcionalidade da aprendizagem. O erro é na didática, na escola, é na estrutura, é político. Não é do indivíduo. Sem contar fatores sociais. A criança chega lá faminta. Não come há 2 dias, uma criança pobre. Eu falei só do básico, só do que está ali. Tem uns fatores fora. Depois contar e tal. Só porque eles hiperestimam. Eu não entendi o que tu falou de estima, Mohamed. Hiperestimar. Certo. Nossa aula vai até que hora, gente? Até 8h30, né? Tô meio perdido aqui. É 8h30? Nossa, tô até confuso. Essas aulas online perdem um pouco o sentido. Eu tô ficando meio sem voz de muita aula. 8h30. 8h30, obrigado. Acho que eu vou ter que terminar só um pouquinho antes daqui a pouco, porque eu acabei de falar por 1h30 antes de vir pra cá. Tô perdendo a voz. E eu tenho que dar mais uma aula. Vamos lá. Só vamos fechar esse raciocínio aqui, pelo menos. Então, modelagem, imagine que modelagem é que nem pegar uma massinha. Vocês vão fazer uma estátua, vão fazer alguma coisa muito devagar, vocês vão modelar parte a parte, é um processo gradual, até que no fim vocês vão ter o resultado final. Então pensem que o comportamento neste caso é como uma argamassa, vocês vão dando pequenas modificações nele, até que no final ele terá um formato coeso, complexo, acumulado, mas não é assim que o comportamento surge, ele não surge do nada, ele fica acumulado. Claro, existem essas modalidades de aprendizagem, mas isso é outro 500, a gente vai falar isso aí muito no futuro, tá? Aqui, o que nos cabe aqui dizer é o seguinte, não, aqui no nosso caso, a modelagem é um processo gradual.
tá? Que se dá gradativamente acumulando pequenas aprendizagens e gerando um comportamento complexo ao longo do tempo. Um outro nome que se dá para isso daqui chama treino de aproximações sucessivas. Eu vou fazer a criança ter o repertório final, o repertório comportamental. Então, o repertório comportamental é o conjunto de comportamentos que eu sou capaz de exibir. Né? Eu vou fazer a criança chegar nesse repertório comportamental lá no final, após um processo de treino de aproximação sucessiva. Então, Joãozinho, a resposta certa é você falar A, quando você vê a letrinha A. Aí a criança fala, muito bem. A criança acertou, não errou. A próxima é falar ao, um composto, né? Aí a criança fala, muito bem, acertou. A criança não erra, porque é muito simples. E aí depois eu vou indo. O som do cachorro. Quando a criança associa cachorro com o negócio, correto, é isso mesmo, cachorro, som do cachorro. Aí eu vou aumentando a complexidade, ser um treino gradual. Nossa, professor, coisa idiota, serve pra que isso daí? Para muitas coisas. A gente vai acabar, acho que, vendo na próxima aula que não vai dar tempo. Aí eu vou selecionar os vídeos para vocês verem como que isso é capaz de gerar aprendizagem de forma muito mais veloz. Porque o que a pessoa olha para isso daqui e pensa, nossa, professor, que troço lento, a pessoa nunca vai aprender dessa forma. Depende, na verdade, ela vai aprender mais rápido se o ensino for mais estruturado. Então, se vocês vão lá numa escola de direção, o que eles fazem com a gente? Né? O cara vai lá, te bota a fazer a atividade sem ter feito o processo gradual. Se ele explicar como faz as marchas com o carro parado, como faz a pressão no acelerador, o que faz cada coisa, ensinar em pedaços e treinar pequenos treinos motores para cada pedaço, depois ele vai juntando de 2 a 2, combinando de 2 a 2 comportamentos e vai te fazendo alternar. Quando finalmente sair com o carro, já vai sair com muito mais proficiência. Basicamente, na escola de direção, eles não têm muito desse conhecimento. Eles começam a explicar meio no tato. Alguns conseguem fazer melhor, acidentalmente batem nos princípios, outros fazem muito mal. Aí as pessoas vão aprendendo de forma muito sofrida. Se você fizer o processo programado de ensino, todo ele graduado mediante a modelagem, o treino de aproximações sucessivas, acertos graduais até na complexidade, no fim das contas você vai aprender mais rápido, né? Porque você vai errar menos, etc. Agora, se você tenta ensinar tudo de uma vez, só explicando, te expliquei tudo agora do carro, vai e faz. A pessoa vai errar pra cacete, né? Talvez ela demore muito mais tempo para aprender e talvez deteste o processo de ensino-aprendizagem ainda por cima. Então, tem esse aspecto, tá, gente? Qual que é o próximo? Tô achando que é o próximo. Tá, isso daqui o próximo eu vou passar para vocês uns vídeos. Então, fechou. Eu vou encerrar por aqui, tô sem voz. Aí no próximo eu retomo aqui, só para vocês lembrarem desse conceito, tá? E aí a gente vai partir para alguns exemplos. Eu vou mostrar uns vídeos para vocês desses processos se dando durante a aula, a gente discutindo, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Antes de encerrar? Sim, não, talvez. Lista de chamada, botem a mãozinha para cima quem veio. Vou botar a minha primeira. Mão pra cima. Mãozinha ali, reproduzam isso. Acho que eu não cheguei a contabilizar muito no outro, preciso ver se vai mudar isso nesse, né? Se mudar, eu pego esses prints aqui depois do atribuo presenças. Tudo certo, gente? Nenhuma dúvida? Todos botaram a mãozinha? Todos botaram a mãozinha. Só isso, gente? Se a gente não tivesse nunca ido para a escola, teríamos pensamento abstrato? Muhammad está pensando além, está pensando bem, inclusive. Já deve ter lido alguma coisa em algum outro lugar. Muhammad, o que eu te responderia é o seguinte: se nós não tivéssemos linguagem, nós não teríamos, pelo menos não nem de perto, da forma como a gente tem hoje, pensamento abstrato. Isso sim. Sem linguagem, nós não teríamos pensamento abstrato nessa complexidade. A linguagem ela existe fora da escola em outros ambientes. Por exemplo, que é um conceito abstrato que mesmo pessoas sem instrução formal têm? Deus. Deus é uma ideia abstrata. Né? Isso aqui é Deus? Isso aqui é Deus? Quando eu digo assim, gente, Deus é tudo. Deus é tudo? Então Deus é essa garrafa? Se Deus é tudo? Uma criança faria essa colocação. A mãe chega para a criança não tem pensamento abstrato ainda, tem pouca linguagem. A mãe chega, meu filho, Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, mãe? Tá. Ele está sentado atrás de mim na sala, ele está aqui, ele está ali. Ela acha que está num lugar físico, né? Em todos os lugares, porque ela aprendeu o conceito de lugar como concreto.
esse conceito abstrato que a gente tem de entidade, ele existe em grupos humanos, que têm linguagem, né? Principalmente adultos que vão desenvolvendo linguagem, e ele não precisa estar na escola necessariamente. Embora sim, a escola ajude a desenvolver raciocínio abstrato para muitos temas. Por exemplo, globalização. Uma pessoa de uma comunidade rural que não teve acesso, por exemplo, a nenhum conceito que vem da cidade, então essa pessoa não vai fazer sentido para ela o conceito de globalização. Ela interage tanto com o espaço delimitado que para ela o conceito de extensão grande não tem lógica. Então, essa pessoa consegue entender às vezes o conceito de Deus, que é abstrato, mas não o de globalização, que também é abstrato. A globalização é esse celular? Não, essa é uma ideia para falar de globalização. Ajuda, mas não é o celular. Comunicação global, troca de mercadorias. Então, a linguagem, o Muhammad, é essencial. Não necessariamente a escola, enquanto ambiente formal. Por quê? Porque a educação, vocês também têm que eliminar a visão de que a aprendizagem e a educação estão na escola. Isso é falso. Uma pequena parte do nosso universo de aprendizagem está no ambiente acadêmico e escolar formal. A gente aprende uma porrada de coisa fora com a família, instituições variadas, trocas com grupos. A aprendizagem acontece o tempo todo. Não, Regiane, esse bimestre não será só uma prova. Eu vou dar mais trabalhos, até porque esses conceitos são complexos. De vez em quando eu vou dar alguns trabalhinhos de estudo dirigido guiado pra gente fazendo assim, vou passar um filme pra vocês fazerem o trabalho. Certo? E eu já fiz desenvolvimento humano. Ah, tá. A psicologia de desenvolvimento, ela trata da questão do pensamento abstrato, sim. Inclusive, algumas coisas que estão na psicologia de desenvolvimento vêm de contribuição dessa área, como que se desenvolve o raciocínio. A gente vai chegar nesse tema do raciocínio abstrato, Mohamed. Vai ter uns slides lá na frente das aulas que eu vou passar, que vai mostrar um pombo aprendendo um conceito, sendo ensinado para um pombo. Tá? É um experimento real que já teve. Então, obviamente, só era possível ensinar um pombo a ter um pensamento abstrato, entre aspas, com um comportamento de abstrair algo através de um ser humano compreendendo esses princípios de aprendizagem, mas a gente vai ver como que isso é possível. Tá? Gente, acho que é isto. Vou dar um print aqui no negocinho da aula. Acho que é isso. Quem quiser ir saindo aí, fique à vontade, tá? Eu vou também desligar daqui a pouquinho aqui. Só tô tentando salvar os prints tudo. Fechou? Eu vou encerrar aqui. Abraço aí, Maurício. Até a próxima. Até a próxima. You are now muted.